Enquanto estiver bom na zona de conforto, significa que você está satisfeito com o raso. E é só nas profundidades que verdadeiramente você vai ter a revelação do tesouro. Amém, querido? Então o sedento é aquele que tem fome real, sede verdadeira e desejo por mais de Deus. Repita assim comigo: fome real, sede verdadeira e desejo por mais de Deus. Será que tem homens e mulheres que desejam mais de Deus aqui nessa noite? Será que Ele pode encontrar corações que o desejam verdadeiramente em nome de Jesus, queridos? Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe. E a Bíblia diz que Ele é aquele que realiza o desejo do coração, mas para aqueles que se deleitam nele, para aqueles que saciam a fome e a sede nele. Vamos começar por aqui, João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Diga para o seu irmão do seu lado: papai vai te pegar nessa noite. Será que você pode deixá-lo pegar você? Amém? Bora lá, João 7,39 diz assim, 37, 38, querido, não é 39 não, 37, aí, no último e mais importante dia da festa, repita assim comigo: no último e no mais importante. Perceba que a Bíblia a gente compreende nos detalhes. Deus é Deus de detalhes. Essa noite foi tão interessante, ele estava ministrando no meu espírito e ele falou assim: filho, você percebe quantas árvores, quantas plantas, e nenhuma delas tem folhas da mesma forma? Eu disse: verdade, pai, uau. Ele falou: sabe por quê, filha? Porque eu sou um Deus de detalhes. E para você conhecê-lo na profundidade, você tem que se aperceber dos detalhes. Amém, irmãos? Então percebam, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perceba também que Jesus não disse: se você tem sede, eu vou até você para matar a sua sede. Ele disse: se você tem sede, você vai ter que se levantar, vir até a mim e beber da água da fonte da vida. Agora, quem está confortável, quem está na zona de conforto, aquela pessoa que sabe que está ruim, mas ela diz assim: ah, está ruim, mas está bom. Essa pessoa não vai beber da fonte das águas da vida. Enquanto não ficar tão ruim, ao ponto dela se levantar desse lugar, ela não vai ter a sede saciada. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga assim: eu estou entendendo, Jesus. Próximo versículo, por favor, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba, com Jesus, nunca Ele faz somente por você, Ele faz em você, para que Ele possa fazer através de você. Ele diz: vinde a mim e beba, mas não pare aí, porque se você permanecer neste lugar, eu vou te encher tanto, que de dentro de você vão fluir rios de águas vivas. Sabe por que Jesus diz isso, irmãos? Porque tem muita gente que busca de forma egoísta, busca passar as suas dores, busca porque precisa de um milagre, mas não entende que para buscá-lo é preciso, antes de tudo, um propósito. Repita comigo: propósito. Deus não te fez e não deseja que você beba dele simplesmente para saciar você. Ele deseja saciar você ao ponto de que você transborde e toque em outras pessoas. Amém, irmãos? Estamos juntos entendendo isso? Diga amém. Agora vamos entender o contexto histórico dessa passagem. Jesus estava em Jerusalém. Essa era a festa dos tabernáculos, uma das 3 maiores festas judaicas, também conhecida como a festa das cabanas. Repita comigo: festa das cabanas.
Essa festa, ela durava 7 dias. E no 8º dia, havia uma celebração especial chamada o Grande Dia. Perceba que Jesus, ele não se levantou e gritou em qualquer dia. Estamos entendendo isso, irmãos? Perceba que Jesus, ele se levantou e gritou no último dia. Ou seja, no grande dia. Essa festa, ela celebrava a presença e a provisão de Deus no deserto, quando o povo habitava em tendas. E ela incluía um rito de derramamento de águas. Então, os sacerdotes desciam ao tanque de Siloé, enchiam uma jarra de ouro, subiam ao templo e derramavam água no altar. Esse era um ritual que eles faziam para orar pela chuva e pela vinda do Messias. E olha que interessante. A gente pode perceber através desse ritual que eles estavam celebrando águas passadas. Repita assim comigo: águas passadas. Aquela água que jorrou lá no deserto. Sabe quando Moisés bate com o cajado na rocha? São essas águas que eles estão celebrando. Mas eles também, naquele momento, estavam ansiando pela água da fonte da vida. Eles estavam celebrando o passado e estavam buscando o futuro, porque só Jesus poderia matar a sede. E Jesus, naquele momento, era a promessa do Messias e a chuva de restauração. Agora presta atenção aqui comigo, irmãos. Quantas pessoas estão como aquele povo, celebrando os milagres do passado? Não é? Mas eles não conseguem perceber o cuidado de Deus no presente, porque eles estavam celebrando o que havia acontecido no deserto. O próprio Messias estava diante deles e eles não conseguiram perceber. Quantas vezes nós estamos tão desapercebidos? A presença dele é real, os milagres que ele faz agora é real, mas nós ainda estamos celebrando os milagres do passado. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós não estamos contemplando o Espírito Santo todos os dias. Repita assim comigo: ele veio habitar em mim. Eu sou o templo, eu sou morada, eu sou dele e ele é meu. Você pode aplaudi-lo em nome de Jesus? Tem gente que está ansiando pela volta de Jesus, mas não contempla o Espírito Santo agora. Vive o futuro, porque quando olha para o presente, não se satisfaz com aquilo que está vendo. Por quê? O seu olhar não é um olhar que contempla a bênção. Não é um olhar que é grato com tudo aquilo que ele tem de bom. Ele só consegue observar aquilo que ele ainda não tem. E quem é você diante dessa situação? Agora Jesus, diferente de todos que estavam ali, ele discernia tudo. Repita assim comigo: discernia tudo. Então no último dia, quando tudo cessou, quando não havia mais ritual, quando já não havia mais esforço humano nem água, Jesus se levanta e ele dá um grito: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Repita assim comigo: aquele que tem sede, pode saciá-la na fonte da água das vidas. Amém, querido? Esse momento era como se Jesus estivesse dizendo assim: chega de rituais, chega de fazer o que vocês não entendem o que estão fazendo. É hora de começar a viver de realidades espirituais. Nessa noite Jesus está falando assim: chega de viver de passado, chega de fazer o que vocês não entendem o que estão fazendo. É hora, é tempo de viver de realidades espirituais. Deus é o nosso Pai. Você pode dizer glória a Deus? E é interessante, né, irmãos? Porque Jesus, ele não oferece um poço para matar a sede. Ele oferece a si mesmo. Porque ele sabia que nada do que o mundo tinha para oferecer poderia matar o anseio do nosso coração. Nada pode saciar que não seja a sua presença. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Presta atenção aqui em mim. Quantas vezes você já participou de um seminário, de uma conferência, de um culto como esse e saiu vazio? Quantas vezes você se emocionou, mas não foi transformado?
Quantas vezes você repetiu o ritual, mas não acessou uma realidade espiritual? Sabe, irmãos, a sede é o começo, é a ponte entre o sistema e a presença. Talvez assim como eu, você conheceu um sistema religioso, regra sobre regra, preceitos sobre preceitos, rituais. Mas Deus está nos chamando para um lugar mais alto, um lugar onde a gente tem acesso livre à presença, aonde o véu foi rasgado e nada mais nos separa dele, em nome de Jesus. Nós podemos ir até ele beber. É muito bom beber de rio. Irmãos, é bom demais beber da água que flui do Gui, por exemplo. Coisa linda, ver como ele flui em Deus, a liberdade que ele tem em Deus. Mas melhor do que beber de rio é beber direto da fonte, irmãos. E nós temos livre acesso, não é só para o Gui, não é só para a Karina, é para você, é para todos nós. Agora, para que nós encontremos esse lugar em Deus, é necessário que nós verdadeiramente, irmãos, entremos num lugar de inconformismo. Porque enquanto nós estivermos conformados com a vidinha que temos, nada de diferente vai acontecer. Enquanto estiver ruim, mas estiver bom, não tem como Ele revelar o que Ele tem para você. Quantos estão entendendo isso? Jesus, Ele não chamou os religiosos, Ele chamou os sedentos. Por quê? Porque é preciso estar tão insatisfeito com o sistema, tão cansado do raso, tão desconfortável da zona de conforto, a ponto de buscar Deus de todo o seu coração. Irmão, eu espero que não seja da pior forma que isso aconteça. Porque infelizmente, na maioria das vezes, a gente só busca Deus de todo o coração quando a gente já terminou todos os rituais possíveis. Quando tudo aquilo que nós podíamos fazer com a nossa força, nós já fizemos. E aí quando não resta mais o que fazer, você diz assim: agora só Deus. E graças a Deus que é só Ele. Sim ou não, irmãos? Mas enquanto a gente pensar que a gente pode alguma coisa, irmãos, a gente vai continuar vivendo no mais ou menos. Cutuca esse irmão e diga para ele assim: Deus tem mais para você. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Nós precisamos, queridos, estar tão inconformados a ponto de subir a um lugar mais alto para ouvir Jesus, a ponto de crer corretamente, sabe, dizer assim: Deus, essa crença aqui está contrária à sua vontade, eu vou refutar isso aqui. Pode ser que foi passado de geração em geração, mas não é essa a sua vontade para mim, Senhor, então não é o que eu quero para a minha vida. Talvez você não entenda, irmão, o que acontece com você, mas por favor, não se conforme em não entender. Busque a Ele enquanto você puder achar. Porque quando nós buscamos que Ele se revela. É quando nós nos levantamos que Ele pode falar ao nosso coração. Amém, amados? É quando verdadeiramente Ele encontra corações que o desejam, que Ele pode derramar águas ao ponto de transbordar. E então, nesse lugar onde a gente está tão insatisfeito, que a gente busca Ele de todo o coração, Ele vai nos encher. Mas o mais interessante é que não para aí, irmãos. Você vai continuar buscando, porque você vai entender que ninguém e nada pode saciar sua sede como Ele pode. Ah, queridos, que coisa boa é estar na presença dEle, a presença dEle nos invadir. Que coisa boa é você se render e dizer assim: Deus, tão bom é estar neste lugar, na Tua presença. É como se nada mais importasse. E quer ver uma coisa? Realmente nada mais importa. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, queridos, ah, que delícia é a presença dEle. Como nos completa, como nos preenche, irmãos. Ele deseja que nós subamos para que Ele possa nos encher até transbordar. E aí quando a gente transborda, outros são tocados. Porque quem foi alcançado pela fonte não consegue mais vir para si. Quer reconhecer alguém que foi tocado pela fonte? Essa pessoa não consegue mais viver só para ela.
ela entende que tudo que Deus fez na vida dela não pode ficar nela, tem que transbordar dela. Quantos estão entendendo isso aqui? Por favor, irmãos, entenda. O mais interessado em que você entenda isso é Deus. Mas enquanto eu e você não entendermos, a gente vai ver no raso, sendo que tem mais de Deus para nós. Amém? Sabe, eu me lembro de muitas noites chorando em claro, buscando sentido para a vida. Ouvia tanto sobre identidade, tanto sobre propósito, mas parecia que para mim não havia resposta. Parecia que para mim não fazia sentido. Havia, na verdade, uma dor insuportável, um vazio real. Quantos aqui já sentiram um vazio dentro do coração? Assim, cara, eu já fiz de tudo, já busquei tudo, e parece que nada. E realmente nada, irmão, diz assim, realmente nada. Só Ele pode nos preencher. Não existe nada que possa fazer com que nós nos sintamos saciados. Essa sede, só Ele pode saciar. Sabe, a minha alma gritava. Eu desejava mais dele e eu não sabia como buscá-lo, ao ponto de querer até morrer. Irmãos, é um vazio tão grande, é uma dor tão intensa, que quando você não encontra esse lugar nele, o seu desejo é de morrer. Porque quem não tem sentido para viver, está fazendo o que para quê aqui? Está entendendo isso, irmão? Quem não tem sentido para viver, quem não entende propósito, quem não discerne. A minha vida, irmãos, fez sentido quando eu compreendi o propósito. Que aí eu olhei para trás e eu falei, agora eu entendi por que eu passei por isso, por que eu passei por isso, por que eu passei por isso, por que eu estou passando por isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando você discerne propósito, tudo faz sentido. Porque nós não estamos aqui para viver por nós mesmos. Amém, irmãos? Vazia, sozinha, carente, verdadeiramente pobre de espírito. Um dia, será que você também se encontrou dessa forma? E é nesse lugar, muitas vezes, que a gente é encontrado por Jesus, né? É nesse lugar que Jesus nos vê. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela, Jesus te viu. E Ele diz para mim, se você tem sede, venha e beba. Se você está com sede, irmão, não busque em outras fontes, em outros lugares. Busque na fonte de vida eterna. Amém? Talvez você que me ouve pela internet esteja se sentindo assim hoje. Pode ser que você tenha um sorriso no rosto, mas o seu coração esteja em pedaços. Pode ser que você aprendeu a se fazer de forte, a aparentar felicidade, mas dentro de você só existe um vazio. Preso num sistema que te ensina a fazer para parecer bem, mas não te ensina como ser curado por dentro. É com você que Jesus está falando nessa noite. Ele está dizendo, vinde a mim e beba da fonte da água da vida. Amém, irmãos? E quando eu penso nisso, essa tarde eu estava lá, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, e ele me fez lembrar de Ana. Quem se lembra de Ana aqui? Ana de Eucana. Ana, sim, a mãe de Samuel. Quando a gente lê lá 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11, nós vemos a súplica de Ana. Ela, com amargura de alma, ora ao Senhor. Ela chora abundantemente, ela não tem palavras, porque ela não suportava mais ser afrontada por Penina, que era mãe de muitos filhos, e ela desejava ser mãe, e a sua madre era estéril. Mas ao invés de buscar em outras fontes, em outros lugares, em outras pessoas, Ana foi à fonte, aonde realmente ela poderia ser saciada. Mas sabe o que me chama a atenção em Ana? Repita assim comigo, sabe o que chama a atenção em Ana? Que ela não vai buscar algo simplesmente para saciar a ela. Ana não apenas pediu um filho, mas ela se comprometeu a dedicá-lo a Deus. Irmãos, aqui tem uma chave. Deus não quer satisfazer o nosso bel prazer. Ele deseja que nós subamos para nos tornarmos conscientes
de tudo aquilo que Ele nos entrega, é para que nós possamos oferecer de volta para Ele. Quantos estão entendendo isso aqui? Talvez algumas orações nossas não foram respondidas, porque a gente ainda está no ego, a gente ainda está na carência, a gente ainda não rompeu com este lugar de vazio. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga: eu estou entendendo, Jesus. E quando eu olho para Ana, vendo Ana dedicar Samuel a Deus, isso revela um coração humilde, um coração submisso, um coração disposto a entregar até mesmo aquilo que ela mais desejava. E nessa noite eu faço uma pergunta para você. Se Deus pedisse para você o que você mais deseja, você teria coragem de entregar para Ele? Entendendo que tudo veio dele, é por Ele e volta para Ele? Ana estava cercada de pessoas. Ela também fazia parte de um sistema religioso, mas dentro dela, ela estava quebrada. Ela sorria para Penina, mas o coração dela estava chorando. Ela decidiu então se levantar do banco da religiosidade para romper. E será que a gente vai continuar sentados? Ou a gente vai se colocar de pé? Qual é a decisão do nosso coração, irmãos? Ana foi até o templo com sede. Sede de um milagre, sede de um propósito, sede de sentido, sede de resposta. E você está aqui hoje na conferência sedentos por quê? Qual é a sua sede? O que te motivou a sair da sua casa e vir a esse lugar essa noite? Qual é o anseio da sua alma? Ana, sem palavras, sem ninguém impor as mãos sobre ela derramou a sua alma. Ela rompeu o protocolo com as suas lágrimas. E sabe o que Deus fez? Ele não só respondeu à sede dela, Ele fez do ventre dela uma resposta. Será que Deus pode contar com você para que, saciando você, você se torne uma resposta? Será que existem respostas de Deus aqui nessa noite? Amém? Sabe por quê, irmãos? Quem realmente tem sede da verdade não vai voltar vazio. Volta gerando algo novo para Deus. Nessa noite, Deus está abrindo madres estéreis aqui. Nessa noite, Deus está colocando sonhos no ventre espiritual de pessoas aqui. Porque pessoas estão entendendo que aquilo que elas vão gerar não é para si mesmos, mas é para um propósito maior. E quando você entende isso, você vai voltar para casa carregando a resposta. Você pode até ter chegado aqui com sede, mas você não vai sair daqui da mesma forma. Você pode glorificar o Senhor? Então aplauda o nome dEle. Mateus 5, coloca para mim na tela, que eu quero te levar a uma dimensão mais profunda. Eu não sei quanto tempo eu tenho, está desligado ali. Porque toda vez ele me dá 45 minutos, irmãos. Não consigo nem fazer a introdução direito. Mateus 5, 1 e 2. Coloca na tela lá para nós, por favor. Porque aqui sim eu vou contar para vocês a revelação que Deus me deu nessa manhã. Que me tirou o sono, a fome. Não fui para academia, não quis comer, não quis nada. Não fui nem no churrasco. Tinha a costela que eu tanto amo e eu não fui, irmãos. Porque Deus começou a falar comigo de uma forma tão intensa nessa manhã. Eu falei: Deus, eu estou entendendo. Amém? Vamos entender comigo aquilo que Ele trouxe ao meu coração? Vou repartir com você. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram dele. Repita assim comigo: Jesus subiu. Ou melhor, perdão. Jesus viu. Jesus subiu. Jesus sentou-se. De novo, Jesus viu. Jesus subiu. Jesus sentou-se. E aqui tem uma chave, irmãos. Como Ele ministrou o meu coração. Jesus viu, subiu e se sentou. Sabe o que Ele falou comigo? Só quem tem sede se aproxima, se torna discípulo e aprende com Ele. Aprende o quê? Quem vê no Espírito não consegue mais ficar no nível raso. Presta atenção. Jesus, antes de subir a um lugar mais alto, Ele olha para as multidões. E quando Jesus olha, Ele não vê a aparência, Ele olha o coração.
Ele via a necessidade daquelas pessoas em saber quem elas eram. Ele via uma multidão de pessoas que não sabiam quem eram. Ele via o quanto aquelas pessoas estavam cheias de traumas e dores em suas almas. Jesus viu. Repita comigo: Jesus viu. E a visão, ela gera sede. E a sede gera movimento. Quem não vê não tem sede, irmão, porque está cego, está dormindo. Não tem como você ter sede e fome de justiça se você não vê aquilo que Deus está vendo. Não tem como você dizer eu quero queimar por Jesus se você não tem olhos para ver aquilo que Ele vê. Quantos estão entendendo isso aqui? Só quem sobe, ou melhor, só sobe quem não se conforma com o sistema. Tem muita gente conformada com o sistema religioso. Como diz o Gui, um crente bonitinho de domingo à noite. Está conformado, irmãos? Estou ansiando a volta de Jesus, mas não consegue ver o que Jesus está querendo com ele agora. Quem vive no nível da alma, da ofensa, do vitimismo, nunca vai ouvir e compreender quais são as chaves do reino. Deus nos deu as chaves do reino. A chave que abre e a chave que fecha. Mas tem muita gente mendigando pão. Por quê? Porque não reconhece o que recebeu. Quantos estão entendendo isso aqui? A progressão do reino. Repita comigo: a progressão do reino. Jesus viu discernimento espiritual. Se você não tem visão, você não tem discernimento. E uma das características mais importantes de um cristão na época que vivemos hoje é discernimento de espíritos. Porque se você não discerne os espíritos, irmãos, a pessoa facilmente é enganada. Quantos estão entendendo isso? Diga eu. Jesus subiu. Subiu fala de acesso ao lugar da revelação. Diga uau. Para subir, irmãos, você tem que ter visão. Você tem que ter olhos para ver. E aí então você vai a um lugar mais alto. E neste lugar você vai ter revelação. E aí, terceiro, Jesus assentou-se. Descanso e governo. Tem gente que quer governar, mas não tem olhos para ver. Tem gente que quer governar, mas não consegue subir. Porque se eu não tenho olhos para ver, ele não vai me levar mais alto para que possa me revelar o que está no coração dele. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga, eu estou entendendo, Jesus. Discernir com o Espírito, irmão, não com o julgamento humano. Quantas pessoas ainda estão julgando? Está julgando o irmão, está julgando fulano, está julgando ciclano, está julgando beltrano, porque não tem visão, não subiu, não tem discernimento. Nós precisamos subir ao lugar da presença, mas para isso a gente não pode se contentar com o raso. Você está contente no raso, irmão? Ou você quer subir ao lugar da revelação? Repita assim comigo: a decisão é minha. E aí, irmãos, quando a gente se permite ser guiado pelo Espírito, Ele vai nos levar a um lugar mais alto. E esse lugar, nós recebemos governo em Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que é descansar, irmão? É você saber que você tem autoridade no nome de Jesus. Demônio, você se levantou? É verdade. E você tem que se levantar mesmo. Porque terrível coisa seria o diabo olhar para mim e não se levantar contra mim, irmão. Significa que eu não estou sendo para ele uma ameaça, sim ou não? Mas se eu sou uma ameaça para o inferno, obviamente que o inferno vai se levantar contra mim. Mas sabendo eu quem eu sou, estando sentada no lugar de autoridade e governo em Cristo Jesus, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que fugir, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Agora nós precisamos ter olhos para ver. Olha para o seu irmão, olhos para ver. Nós precisamos subir ao monte. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, entrar nesse lugar de descanso. Amém? Não tema o que está vindo sobre você. Saiba quem é por você. Amém? Mateus 5:3. Já estou acabando. Se meu marido me deixar continuar, eu continuo. Mateus 5. Vamos ler o versículo do 3 ao 16. O próximo. Bem-aventurados que choram, pois serão
O próximo. Bem-aventurados os... Repita comigo, humilde. Amém? Todo humilde é bem-aventurado, pois receberão a terra por herança. Passo o próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Presta atenção aqui, meus irmãos. Jesus, ele não entregou para a gente uma promessa de vida fácil. Ele entregou para a gente um caminho de transformação real. Repita assim comigo, existe um caminho de transformação real. Perceba que primeiro você chega diante dele pobre de espírito. Só que você precisa reconhecer isso. A primeira coisa para que a gente possa se apropriar daquilo que é nosso como direito, como herança, é reconhecer a minha condição sem Cristo, pobre de espírito. Porque se eu reconheço que eu sou pobre de espírito, ele diz que eu sou bem-aventurado. Então eu não preciso de força para me apropriar daquilo que é meu. Eu preciso de reconhecimento. Repita assim comigo, reconhecimento. Então eu entendo que os versos de 3, 4 e 5 falam da base de transformação. E bem-aventurança no grego é makariol, e significa pleno, completo e suprido pelo rei. Repita, uau. Diga, pleno, completo e suprido pelo reino. Esse é o bem-aventurado. Tem bem-aventurados aqui? Aplauda o nome do Senhor. E detalhe, irmãos, você é suprido pelo rei e pelo reino, mesmo em meio às lutas da terra. Isso não significa que você não vai passar por tribulação. Não significa que você não vai passar por dificuldade. Mas mesmo em meio a tudo isso, você é muito mais do que vencedor. Então eu entendo aqui, número 1, reconhecimento. Primeiro eu reconheço, sou pobre de espírito. Número 2, quebrantamento. Repita comigo, quebrantamento. Porque aí, no verso 4, ele fala daqueles que choram. E aqui não é um choro de remorso, irmão. É um choro de quem reconhece que é pobre de espírito. Daquele que diz, Senhor, é verdade, sem ti eu não posso absolutamente nada. Então esses são bem-aventurados. E depois, o terceiro, humildade. Tem humildes aqui? Se você é humilde, Deus tem para você as bem-aventuranças. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o verso 6. Repita comigo, o verso 6 é a virada. Porque você pode chegar pobre de espírito, você pode chorar diante da presença, e você tem humildade para reconhecer isso, mas Deus não te deixa dessa forma. Você pode dizer glória a Deus? Porque agora vem a chave, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você até aqui pensou que tinha sido injustiçado. Você até aqui pode não ter recebido das pessoas e do mundo aquilo que você precisava. Mas agora você encontra em mim tudo o que você precisa para saciar o seu interior. Quantos estão entendendo isso, queridos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Podem ter cometido muitas injustiças com você, mas Ele é a justiça que te fez justo. Ele é justo e faz um pecador justo. Você pode glorificar o nome do Senhor, queridos? Aqui, irmãos, nós entendemos que através da justiça dEle, Ele nos sacia, Ele nos cura. Mas primeiro eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito. Eu preciso me render diante dessa verdade. Eu preciso chorar humildemente. E então Ele vem e me sacia. Quantos estão entendendo isso? Porque a orgulhosos Ele não tem como se revelar. A quem se acha demais não tem como ser encontrado por Ele. Quantos estão entendendo isso? E no verso 7, repita assim comigo, 7 é o número do descanso. Coloca lá o verso 7 para mim, a gente já está finalizando aqui. Agora, irmãos, a gente vive uma virada. Antes a gente precisava receber, aí a gente reconheceu, aí a gente recebeu a justiça dele. E agora ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Agora, ao invés de apontar e julgar as pessoas, sabe o que você faz? Você exerce misericórdia.
porque você reconhece que você era pobre, miserável e nu, mas Ele te encontrou. Você se rendeu e Ele pôde encher você. Você chorou diante dEle humildemente e agora você foi achado por Ele. Quantos estão entendendo isso aqui? E aí Ele continua assim, ó. Deixa eu encontrar aqui. No verso 7, que é o número do descanso. Você já não luta mais para provar nada. Você agora sabe quem é e tem a sua identidade restaurada. Quantos aqui encontraram esse lugar em Deus? Você está julgando ou exercendo misericórdia, irmão? Porque se você encontrou esse lugar nele, você é aquele que ao invés de julgar, você exerce misericórdia. E para quem não sabe, a palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Assim como Ele colocou o coração dele nas minhas misérias, agora eu coloco o meu coração nas misérias das pessoas ao meu redor. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque quem foi perdoado, agora pode perdoar. Quem recebeu graça, agora pode transbordar compaixão. Se você pode se colocar de pé, por favor. Será que você pode transbordar compaixão? Será que você está sedento para que essa verdade te encha ao ponto de transbordar através da sua vida? Será que você verdadeiramente deseja que o seu coração seja como o dele? E olha só, verso 8 fala: bem-aventurados são os puros de coração. Sabe quem é puro de coração, irmão? Não é aquele que nunca errou, mas é aquele que aprendeu a viver dependente da graça. E quem é dependente da graça, irmão, não é juiz de ninguém. Quem é dependente da graça, irmão, sabe da onde Deus tirou, e só Ele poderia colocar em outro lugar. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Irmãos, e é tão lindo isso aqui, porque quanto mais pureza, quanto mais integridade, mais a gente vê as coisas com bons olhos. Sabe por quê? Você tem luz, você é luz. E aí eu te pergunto, qual é o seu olhar sobre as pessoas e as coisas? Verso 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem somos nós, irmãos? O pacificador é aquele que tem paz no seu interior. Será que temos paz com Deus? Paz não é ausência de problema, paz é a certeza de que Ele está conosco todos os dias. Paz é reconhecer que sem Ele eu não posso nada, mas que Ele decidiu me escolher. Eu virei templo da habitação dEle, e agora eu me rendo para que a vontade dEle seja feita através da minha vida. E sabe, irmãos, tem gente que vive em guerra. Guerra com o passado, guerra com o mundo, guerra com o espelho. Gente que acorda armada e dorme ferida. E quando essa pessoa percebe que a gente está em paz, ela tenta puxar a gente para o campo de batalha dela. Você conhece alguém assim? Essas pessoas revelam que elas não encontraram a justiça de Deus. Elas ainda estão com os seus corações sem reconhecer quão pobres e miseráveis são sem a justiça de Deus. O desejo do coração de Deus é que nós entendamos que Ele nos chamou para sermos pacificadores. Olha para o seu irmão e diga: você foi chamado para pacificar. Sabe quem são os pacificadores? Eles não são passivos, eles são guerreiros que escolhem vencer no espírito antes de reagir na alma. Eu vou repetir: pacificadores não são passivos, são guerreiros que escolheram vencer no espírito antes de reagir na alma. E esses aqui são chamados filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Quando você vê uma confusão, você coloca paz ou você coloca lenha na fogueira? Quem é pacificador sabe o DNA que carrega e tem coragem de parar um ciclo de guerra com um ato de paz. Amém, irmãos? E aí o final, que é o mais lindo: mesmo que te persigam, mesmo que te insultem, mesmo que te caluniem, mesmo que te rejeitem, você permanece alegre. Continue lendo o texto que você vai ver que está escrito isso lá. Porque agora você entendeu. A aprovação que sustenta você não vem da terra, vem do céu.
E nesse lugar, irmão, que você entende que Ele te tornou a justiça dele em Cristo Jesus, e agora você tem paz com Deus, paz com os homens, você é um pacificador. Você agora sabe porque sabe. Coloca para mim verso 13 e 16 para finalizar na tela, por favor, em nome de Jesus. Mateus 5, isso. Da mesma forma brilha a luz de vocês. 13, olha lá. Vocês são o sal, a luz. Tem sal da terra aqui? Tem luz do mundo aqui? E ele continua: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Será que nós estamos brilhando, irmãos, ao ponto dos homens ver nossas boas obras? Será que somos pacificadores, ao ponto das pessoas verem que nós verdadeiramente somos filhos de Deus? Coloque o próximo, por favor, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim aboli-lo, mas cumpri-los. 18, por favor. Em verdade, não é isso não, gente. É o 14, irmãos. Ajuda nós aí. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem luz aqui? Você está querendo ser revelado ao mundo, irmão? Lembra que existe um caminho a ser percorrido. Não dá para você chegar à vida plena, caminho, verdade e vida, sem passar pelas etapas, sem passar pelo processo. Jesus viu, Jesus subiu, Jesus assentou-se. Você precisa ter olhos para ver, e Ele está nos chamando para reconhecer primeiro: vocês eram pobres de espírito. Quer ser bem-aventurado? Reconheçam onde vocês estavam e da onde eu os tirei. Quer ser bem-aventurado? Chorem diante da minha presença. E Ele diz: e aí vocês serão bem-aventurados, reconhecendo que eu tenho para vocês a minha justiça. Tem famintos aqui? Tem sedentos aqui? Deus tem justiça para você. Não a justiça própria, que é como trapo de imundície. Sabe o que é justiça própria, irmão? É você querer se vingar daquele que você pensa que fez mal para você. Não foi isso que Jesus fez. Éramos todos impuros como os imundos. A Bíblia diz que nós éramos todos como inimigos da cruz de Cristo. Ao invés de se vingar, o que Ele fez, irmãos? Morreu. Tem sedentos aqui? Tem famintos por justiça? Reconheça onde você está, irmão. Qual é a fase da sua vida? Você já entendeu a justiça de Deus? Já está exercendo misericórdia na vida das pessoas? Você já entendeu que é um pacificador? Então faça isso, irmão. Entrando numa rodinha de conversa, entra e pacifica. Seja você o sal da terra, a luz do mundo. Você já entendeu isso, irmão? Então diga: Deus, me coloca no lugar aonde Tu queres que eu esteja, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deus conta comigo, Deus conta contigo. Tem sedentos, tem famintos aqui. Ele quer transbordar através de você. Fale com Deus, fale com Deus.